Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas vereadores. Boa tarde à população aqui presente, aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Hoje eu gostaria de ressaltar, sobretudo, a questão também de mobilidade urbana. Quando a gente chegou nessa Casa Legislativa, eu falei que a gente é um método diferente dos nossos co-vereadores, que são pessoas da sociedade civil que nos ajudam em vários assuntos. Isso parte de um reconhecimento que, por mais bem intencionado que eu seja, que eu queira participar das discussões, tem questões técnicas de determinadas áreas que algumas pessoas têm mais conhecimento. Semana passada, quando nós realizamos, inclusive, uma palestra que fazia parte do Setembro Branco, aqui em parceria com entidades, em parceria com o Poder Executivo, a gente tinha a presença de um co-vereador nosso na parte da deficiência. Esse final de semana nós temos uma outra ação com um vereador nosso na parte de proteção animal. E eu recebi semana passada um co-vereador nosso de mobilidade urbana. Eu gostaria até de passar as fotos, Ari. O Thiago Tamanini, que veio no meu gabinete, a gente fez uma extensa fala sobre vários aspectos, inclusive a questão da ponte, que agora recentemente o vereador Marcelo Lanzarin trouxe aqui. E nessa nossa situação, o Thiago, só para esclarecer para a população, ele é arquiteto e ele está acabando o mestrado dele em São Paulo, na USP, e é um voluntário do nosso mandato, então ele sempre me dá orientações na parte de mobilidade urbana. E ele defende muito a valorização em incentivar o transporte coletivo, inclusive achar métodos e estratégias para ampliar o uso do transporte coletivo. O vereador Gilson trouxe nessa casa aqui a questão da CPI, né, sobre o transporte coletivo por conta de uma situação que foi demonstrada, da questão da pintura. Eu, inclusive, no momento disse que não achava que era assunto da CPI, mas que necessitava, sim, urgentemente de um requerimento. Naquela mesma tarde, assim que recebi, protocolei o requerimento, foi aprovado por essa casa. Até esse momento não tem a resposta oficial, acho que o vereador Gilson também não tem uma resposta em relação à questão da pintura, mas, de fato, alguma coisa tem que ser feita. E aqui foi conversado com o Thiago algumas alternativas que possibilitariam a questão do fortalecimento do transporte coletivo. Eu procuro, sobretudo, sempre, a política que eu faço, de procurar achar soluções e caminhos que possam ajudar a melhorar o assunto. E dentro dessa conversa, inclusive, reunimos aqui esses itens todos, que estamos apresentando e protocolando essas indicações no CETERB para que a gente possa ter uma conversa com o poder público para tentar avançar o transporte coletivo da cidade. Eu vou continuar depois aqui apresentando, mas acho que o vereador Gilson gostaria de uma parte, presidente, eu já concedo. Com autorização do orador, vereador Gilson de Souza. Vereador, muito bem lembrado aqui, quando se fala em mobilidade urbana, não é só abrir novos caminhos, novas pontes e coisas. A mobilidade urbana é sim tratar o transporte público de qualidade, incentivar. O que nós vimos hoje, que nós estamos vendo hoje na cidade, é um desmantelamento do transporte público e é óbvio, cada vez mais o governo não faz isso e cada vez mais o usuário vai deixando. O sonho das pessoas hoje é comprar o carro porque não usa o transporte público, que é ruim. E aí vem essa propaganda, se gasta 400 mil em propaganda para ficar enfatizando que compraram 100, pode botar 500 ônibus novos. O transporte público não se faz só com ônibus novos, o transporte público se faz com muito mais, e eu tenho certeza que o senhor vai trazer novas ideias do Thiago, e é isso que nós temos que fazer essa discussão, temos que aproveitar essa questão da CPI para botar o dedo na ferida e falar, o governo tem sim que fazer investimentos de verdade no transporte público, não é só comprar ônibus novos, até porque não são tão novos assim, né, como disse o vereador Marcelo Lanzarin num determinado momento. Obrigado, vereador. Acho que o vereador Marcelo Lanzarin também gostaria de uma parte, eu também concedo, presidente. Com autorização do orador, vereador Marcelo Lanzarin. Muito obrigado, vereador Bruno, pela parte. E Vossa Excelência traz aqui realmente mais um tema que nos preocupa muito. O vereador Gilson nos alertou aqui, nós fizemos o requerimento em conjunto, assinamos, estamos aguardando o retorno até hoje, mas é fato de que isso precisa discutir realmente a questão de como estimular a utilização do transporte coletivo aqui no município de Blumenau. E não é fazendo esse tipo de propaganda que foi veiculado, né, mais de R$400 mil gastos, não educando a população ou então, de alguma outra forma, estimulando a utilização. Foi uma propaganda simplesmente, né, institucional, entendo que equivocada, R$400 mil que poderiam ser utilizados de outra forma, assim como entendo também, e é o questionamento que nós fizemos, que esse R$1.400.000 previstos para a pintura dos ônibus seriam muito melhor aplicados se fossem utilizados na reestruturação das nossas estações de pré-embarque e terminais que estão sucateados.
Perfeito, acrescento aqui as falas também dos vereadores. Eu acho muito interessante, sobretudo, a gente ter aqui a possibilidade de discutir algo que é tão importante para a nossa cidade como caminhos para o transporte coletivo. E acho que esse é o papel dessa casa, né? Contribuir de uma forma propositiva para a gente achar soluções para melhorar os problemas que a comunidade sente no dia a dia. E uma dessas ideias colocadas, que inclusive, se eu não me engano, o vereador Gilson já trouxe em determinada fala aqui, que é a questão de uma tarifa diferenciada entre as pessoas que utilizam a questão do dinheiro e do cartão. Isso já está acontecendo em diversos municípios do Brasil, como é o caso, por exemplo, de Florianópolis, onde a gente pesquisou aqui, a gente chegou a um número que quando você paga em dinheiro é R$ 3,90, mas em cartão é R$ 3,71. Então, se temos outros municípios que estão utilizando isso no sentido de valorizar, eu acho que Blumenau tem que se adequar e tem que procurar fazer um estudo maior em relação a essa questão, porque pode realmente ser uma forma de facilitar. Com essa utilização da questão do cartão, com um valor diferenciado, outro ponto aqui que foi colocado seria, na verdade, aumentar os postos de compra, como acontece, por exemplo, em São Paulo, quando tem um bilhete único e oferecido em diversos pontos comerciais da cidade. Então, se a gente tiver essa lógica em farmácias, bancas de revistas, supermercados e outros comércios, isso vai facilitar, vai também ampliar a possibilidade de utilização do transporte coletivo. Outra situação que se tem é a tarifa estendida. Por exemplo, ele me relatou aqui um exemplo. Olha só, um usuário que pega a linha 902 loteamento Primavera, em sentido centro, poderia descer no último ponto da rua General Osório, em frente ao supermercado Prozit, caminhar alguns metros e pegar a linha 31, velha via Rua dos Caçadores. Na Rua dos Caçadores, sem ter que pagar a mais por isso. Afinal, as linhas de ônibus seriam as mesmas. Se o usuário tivesse ido até o terminal Proeb com a linha 902 e de lá pego a linha troncal 31. O sistema pode funcionar pagando-se uma tarifa para andar até 1 hora em 2 diferentes linhas. Em São Paulo, é possível pegar até 4 diferentes linhas de ônibus em 3 horas, pagando-se apenas uma tarifa, o que facilita a integração e reduz a lotação dos ônibus próximos aos terminais. Claro que isso exige aqui um investimento na questão eletrônica, e talvez seja uma das soluções diante dos valores que foram apresentados. Vereador Amir, gostaria dos mais 2 minutos aqui pelos apartes realizados para encerrar minha fala. Como eu vi que Vossa Excelência ficou meio assim, eu vou dar 2 minutos e 30. Obrigado. Eu estava na dúvida aqui entre pedir 2 minutos e 3, mas a gente está em sintonia, presidente. Obrigado aí pelo meio termo, 2 minutos e meio. Então, esses pontos aqui são alguns, dentre outros, que quero apresentar, estão protocolando a questão do CETEB. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para discutir melhorias, aperfeiçoamento. É papel dessa casa fazer uma discussão construtiva que possa conectar a cidade. Acho que é um momento para isso, que nós temos que aproveitar essa relação. E, mais uma vez, enfatizar aqui que ainda não recebi a resposta do requerimento, peço para que seja feito com certa rapidez, inclusive as pessoas estão pedindo e estão querendo saber a destinação disso. Eu acho que tem que aumentar esse diálogo e ter de uma forma mais clara. Gostaria também de ressaltar um ponto positivo e pedir foto, Ari, que foi a inauguração da Praça da Leitura na nossa cidade. Isso aqui é muito interessante. A Praça da Leitura, que foi inaugurada na segunda-feira, no dia 4, entregue à comunidade a mais nova área de lazer no bairro Topava Seca, na esquina da rua Engenheiro Paulo Werner com a rua Almirante Barroso, denominada de Praça da Leitura, projetada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a obra foi resultado de um termo de ajustamento de conduta do TAC entre a empresa autônoma, o Ministério Público e a Prefeitura de Blumenau. Eu tive ontem, depois de alguns eventos passando lá, inclusive encontrei aqui uma arquiteta técnica da Prefeitura que estava, inclusive, averiguando a questão da obra. E é muito interessante, a cidade precisa de mais espaços de lazer, e aqui faço um destaque, porque é uma situação onde o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura, com a empresa, encontraram, diante de um problema, um caminho de solucionar. Isso é fantástico, isso a gente faz aqui o destaque a essas instituições por terem encontrado essa solução, e o nosso desejo de que elas sejam ampliadas e que outras questões possam também ter esse fim, e que em outros bairros da nossa cidade a gente tenha mais esses espaços. Porque espaços como esse, de leitura, elas criam, sobretudo, um sentimento de pertencimento das pessoas com o bairro, com cada canto. E isso é importantíssimo para o nosso município. Então, faço aqui essa parabenização por um trabalho coletivo realizado entre instituições e faço aqui o coro para que a gente possa ter esse pensamento ampliado aqui na nossa cidade. Por essa tarde seria hoje. Muito obrigado.